Olá pessoal, tudo bem? Bom, vimos até agora o que aconteceu com as colônias espanholas e agora nós vamos ver o que vai acontecer com a colônia portuguesa, tudo bem? Para essa aula, vocês vão ter, uma atividade que está lá na plataforma e vocês vão utilizar o livro páginas 143 a 146 e também vai ter, a orientação de trabalho, tá, para vocês fazerem sobre aí a exploração do pau-brasil, certo? Como que era feita essa exploração, qual que era a finalidade do pau-brasil, tá? Enfim, então todas as orientações na plataforma. Façam as atividades, que se pede lá na plataforma e não esqueçam de conferir, com o gabarito que vocês recebem, junto com a atividade e também de mandar, essa atividade de volta pela plataforma, certo? Bom, nós vimos que quando os espanhóis, chegaram à América, eles tinham interesse, em encontrar metais preciosos, ouro e prata, certo? E eles, logo de cara, eles vão encontrar. Os portugueses, eles também vão ter esse interesse, tá? Só que quando eles chegam, nas terras em que hoje é o Brasil, eles não vão encontrar logo de cara, os metais preciosos, certo? O ouro e a prata, tá? Então, entre 1500 e 1530, a principal, atividade econômica, a principal atividade de exploração, dos portugueses aqui no Brasil, no que hoje, é o Brasil, vai ser a exploração do pau-brasil, certo? E essa exploração, ela vai ser feita nas áreas litorâneas, certo? Depois, com o tempo, certo, que essa colonização, certo, ela vai aí interiorizando, tá? Ela vai indo do litoral para dentro do nosso território, tá? Só que na atividade que vocês vão ver, pessoal, logo então que os portugueses eles chegam, eles não vão aí, encontrar de cara esses metais preciosos. O que eles vão fazer, Tem essa exploração, do pau-brasil, mas como eles não acharam o que eles estavam querendo, eles vão embora, tá? Então vocês vão fazer aí uma atividade, Essa atividade, vai falar, dessa exploração, o que eles levam, certo? Quando eles voltam para Europa, certo? Além do pau-brasil, vocês vão perceber, que alguns indígenas eles vão ser aprisionados e levados aí para a Europa, tudo bem? Nós vimos que a população, indígena, ela vai ser aí dizimada, tudo bem? Essa coisa, do indígena, ser levado aí, para a Europa, isso não vai representar a forma mais violenta de dizimar essa população indígena, certo? Já que o verdadeiro genocídio desses povos foi motivado, pela exploração de trabalho no próprio território brasileiro, certo? Então, a gente vai ver que o que aconteceu nas colônias espanholas vai acontecer aqui também na colônia portuguesa, certo? Muitos indígenas eles vão ser dizimados, por causa do trabalho escravo, certo? E também por causa das doenças, que os portugueses trazem, tudo bem? Entretanto, pessoal, a gente vai ter, essa venda de indígenas, de plantas e de animais silvestres na Europa, certo? Isso vai aumentar, o interesse, certo, dos europeus pelos objetos exóticos vindos de terras americanas, certo? Porque aqui vai se encontrar muita coisa que na Europa não existia, certo? Então, as plantas, os animais, os próprios indígenas para os europeus vão ser
seres exóticos, né, coisas diferentes que eles não tinham contato, tudo bem? E esse fascínio, né, dos europeus, né, não representava, né, uma relação entre culturas diferentes, mas entre uma cultura europeia, né, que observava aí o mundo pitoresco, né, lembra aí do conceito, né, de eurocentrismo, né, que tudo girava, né, em torno da Europa. Então, né, essa coisa, né, exótica, né, os animais, as plantas, os indígenas, né, era uma coisa curiosa, esquisita, engraçada, certo? Portanto, né, tudo que vinha da América, certo, era inferior, tudo bem? Pessoal, a gente vai ver então nessa atividade, né, que logo, né, em 1500 até 1530, né, se tinha esse comércio, né, na Europa dos produtos exóticos aqui da América, certo? E se vocês acompanharem, né, as notícias, vocês vão ver que até hoje, né, existe a venda ilegal de plantas e animais silvestres para a Europa, tá? Então esse tipo de comércio ele existe até hoje, tá? Bom, voltando, os portugueses chegaram no que hoje é o Brasil, logo de cara não encontraram os metais preciosos, exploraram o pau-brasil, certo? E foram embora, tá? O nosso território ficou aí um tempo sem ser explorado, só que tinha mais gente de olho nessas terras, tudo bem? Então, o que os portugueses eles vão fazer, tá? Porque nós estávamos sofrendo aí, né, a ameaça de ocupação estrangeira, certo? Principalmente pelo litoral, tá? Os portugueses, eles tinham um comércio muito forte com o Oriente, com as especiarias, né? E esse comércio, ele começou a entrar em crise, né? Então, a crise do comércio das especiarias, né? E essa ameaça, né, de exploração, né, fez com que os portugueses, né, voltassem a ter interesse aqui na colônia, certo? Então, lá em 1531, desembarca, né, aqui na colônia o Martim Afonso de Souza com o objetivo de explorar, defender e colonizar essas terras da América, certo? Que logo vão se tornar parte muito importante do Império Colonial Português. Lembrando que nós fomos colônia de exploração, certo? A partir de agora, vocês vão acompanhar, né, as explorações, né, que vão acontecer na colônia, né, que vão ser aí, né, os grandes ciclos econômicos, certo? Então, nós vamos ter o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a mineração e o café, tá? O café é bem mais lá pra frente, certo? Quando a gente não é colônia ainda, tá? A gente tá na transição aí, né, da monarquia pós-independência para a proclamação da república, tudo bem? Então esses vão ser os ciclos econômicos pelo qual o Brasil vai passar, certo? Bom, ano seguinte, lá em 1532, o Martim Afonso de Souza vai fundar então a vila de São Vicente, né, que vai ser a primeira povoação portuguesa na América, tá? Nessa vila, né, os portugueses eles vão introduzir a cultura da cana, certo? Então já começa aí, né, a cultura da cana para se produzir o açúcar, que era um produto com um valor comercial muito alto na Europa, certo? Por que que os portugueses resolvem plantar cana-de-açúcar no Brasil? Só porque o açúcar era um produto com alto valor comercial na Europa? Não, porque eles já tinham conhecimento, certo, dessa prática, certo? Então eles já conheciam, né? Porque eles já plantavam, né,
nas Ilhas Atlânticas de Madeira e Açores, certo? Aqui, pessoal, né, nós vamos ver, né, a prática também do escambo, tá? Que vai ser uma prática aí, né, logo aí nos primeiros contatos com os habitantes aqui da América, tá? Então, o escambo, pessoal, vai ser aí, né, troca de produtos, né, dos indígenas, né, por mercadorias, tudo bem? Então, os indígenas, né, eles trabalham nessas terras e em troca eles ganham mercadoria, tá? Ou eu também posso fazer uma troca aí, né? Eu tenho uma coisa, né, que para mim não interessa mais, você tem uma coisa que para você não interessa mais, a gente faz essa troca, tudo bem? Quando se tem o primeiro contato, né, dos indígenas com os europeus, né, é feita essa troca de objetos indígenas que os europeus não conheciam e de objetos, né, que os europeus trouxeram, né, e os indígenas eles não conheciam, tudo bem? Então isso é escambo. O que vocês podem fazer, né, se a gente estivesse aí, né, em sala de aula, né, a gente iria fazer uma atividade que a gente pode, todo mundo leva um bombom para a sala de aula, né, e a gente faz essa troca, né, de bombons, né, essa troca de mercadoria, né, para representar o escambo, né. Vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês, tudo bem? Falando mais um pouquinho, pessoal, então, né, desse pau-brasil, né, que vai ser esses primeiros 30 anos, né, de exploração, né, os portugueses, eles se interessavam, né, somente em extrair o pau-brasil, certo, e levar para a Europa. Então, esse foi o tipo de atividade que vigorou nesses primeiros 30 anos, tá? Lá na Europa, esse material, né, ele era muito valorizado e ele era revendido, então, a altos preços, porque ele tem uma tinta vermelha, certo, que servia para tingir tecidos, certo? E esses tecidos, né, iam aí para as manufaturas europeias, né, para se fazer as roupas, tudo bem? Né? Então, também com essa ameaça, né, de invasão, a crise com o comércio, né, das especiarias, certo? Quem estava de olho, né, aqui, né, nas nossas terras eram os franceses, né? O Portugal ele envia então uma expedição, né? Por isso que vem o Martim Afonso de Souza, tá? Vai ser então uma expedição colonizadora, tudo bem? A partir daí, pessoal, né, é que se ampliou as formas de domínio sobre a América, tá? E a partir daí, né, que os portugueses, né, vão cultivar a cana de açúcar, né, e vão fixar os seus indivíduos aqui nas nossas terras. Tudo bem? Bom, os pioneiros, né, nas grandes navegações, né, nas colonizações, vão ser os portugueses e os espanhóis. Mas as outras nações europeias, né, Inglaterra, França, Holanda, também vão estar de olho, né, nessa coisa da colonização. Então agora nós vamos conhecer, né, as colônias, né, desses outros países, certo? E o porquê que esses países estavam de olho, né, no que hoje é o Brasil, certo? A Inglaterra, pessoal, ela vai então, né, estar de olho na América do Norte, certo? Nas terras onde hoje é os Estados Unidos, certo? A primeira tentativa inglesa, então, de colonizar essas terras vai acontecer, né, no reinado da rainha Elizabeth I, certo? A iniciativa, ela não vai ter sucesso, certo? Por causa dos ataques, né, que os ingleses, considerados invasores, né,
recebiam dos nativos, tudo bem? Então essa primeira tentativa não vai dar certo. A partir do século XVIII, né, a colonização inglesa, ela vai ganhar então um novo impulso com a fundação das companhias de comércio britânica, certo? Como a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth, certo? Que vai aí favorecer a fundação de novas colônias na América, certo? Nessa época, né, estava acontecendo, né, a reforma, né, religiosa, e muitos puritanos, né, que eram perseguidos, né, eles fugiram, né, para a América, tudo bem? E além, né, dessas pessoas, né, que estavam fugindo, né, da perseguição religiosa, muitas pessoas que na Inglaterra elas estavam, né, empobrecida, né, pelas profundas transformações, né, em que a Inglaterra estava passando, né, resolveram também, né, tentar a vida aí nas colônias, tudo bem? Bom, então, pessoal, nós vamos aí ter, né, a população, né, que vivia no campo, né, a população rural, que era a população que estava empobrecida, migrando para essas colônias, tudo bem? E elas vão migrar também, além de migrar para as colônias, né, elas vão migrar, né, para as áreas urbanas da Inglaterra, tudo bem? Então, a Inglaterra vai enfrentar, né, alguns problemas, certo? Porque quem vivia no campo, né, era quem plantava, né, e que fornecia alimento para a Inglaterra. Essas pessoas, né, migrando para a cidade, né, migrando aí para as colônias, vai levar, né, a Inglaterra, né, até uma falta aí de alimento, né? Então, as colônias elas vão ser interessantes para a Inglaterra. Só que vocês vão perceber, né, que essas colônias inglesas, né, que vão se formando, né, na América do Norte, né, ela vai ser diferente, né, das colônias espanholas e portuguesas. Tudo bem que nós tivemos aí, né, colônias de exploração. Na América do Norte, nós podemos dizer, né, que foi também uma colônia de povoamento. Não que em uma colônia de povoamento não existe a exploração, tudo bem? Mas a exploração que vai acontecer numa colônia de povoamento, ela é bem menor, né, do que nós vimos em colônias espanholas e portuguesas, tá? Pessoal, então, né, os migrantes, né, que vão deixar a Inglaterra, eles vão, né, para a América em busca de uma vida melhor, de uma vida mais segura, né, de uma vida mais próxima, tudo bem? Então eles vão para uma área e essa área ela vai ficar conhecida aí como Nova Inglaterra, certo? Nesse local, né, eles vão fundar as 13 primeiras colônias anglo-saxônicas, tudo bem? Então essas pessoas elas vão, né, atrás de novas terras para melhores condições de vida, tudo bem? Nas colônias inglesas, né, do norte e do centro, a atividade ela vai ser agropastoril, tá? Então nós vamos ter o pasto e a agricultura. Ela vai ser feita em pequenas propriedades com mão de obra livre assalariada. Então as pessoas que trabalham, né, nessas terras vão receber um salário por isso, tá bom? E esse salário ele vai visar, né, a subsistência, certo? Tanto da produção quanto do mercado interno, tudo bem? Porque a partir do momento, né, em que a pessoa ganha, né, um salário, independente se é um salário grande, um salário pequeno, pelo trabalho que ela realiza, ela movimenta, certo, a economia daquele local, tudo bem? Então, pessoal, essa região, né, da Nova Inglaterra, ela vai ter aí um desenvolvimento comercial e manufatureiro considerável, tudo bem?
Nas colônias inglesas do sul, vai se estabelecer, né, principalmente um sistema de plantação, né, em grandes áreas, né, o que nós vamos chamar de plantation, tudo bem? Nós tínhamos aí, então, uma aristocracia branca explorando o trabalho escravo africano, tudo bem? Nessas plantation, né, nessas grandes propriedades, se plantava tabaco, algodão e anil, certo? Eram cultivados e exportados para a Europa, tá? Essas 13 colônias do norte, certo? Localizados na costa atlântica do continente, vai dar início, certo? Vai dar origem aos Estados Unidos atuais, tá? E vocês vão perceber, né, que essa diferença da forma de trabalho em uma região o trabalho assalariado e na outra região o trabalho escravo, né? Isso vai dar problemas, né, após a independência dos Estados Unidos, o que vai gerar aí, né, a Guerra Civil Americana, que vão ser cenas para os nossos próximos capítulos. Tudo bem? Bom, falamos que os franceses e os holandeses, né, eles também estavam interessados, né, nas colônias, certo? E eles vão criar, né, lá no século 17, companhias de comércio. E qual que era o objetivo dessas companhias, né? Estimular a ocupação das terras americanas, certo? Com isso, eles vão então aí buscar usufruir, né, o vantajoso comércio colonial, certo? Então todos eles viram, né, que tanto Portugal quanto Espanha, né, estavam tirando aí, né, vantagem de suas colônias e todo mundo então queria aproveitar. Tudo bem? Então eles também estavam interessados, né, nas riquezas da América e vão disputar, né, essas áreas tanto com os portugueses quanto com os espanhóis, tudo bem? Os franceses, pessoal, eles vão ocupar então a região, né, que hoje, né, corresponde, né, ao Canadá, certo? A gente tem uma parte do Canadá, né, que fala francês. A Holanda, né, por intermédio aí, né, da Companhia de Comércio das Índias, né, vai controlar grande parte do comércio de produtos coloniais e vai se transformar, né, em grande potência marítima comercial da Europa. Tudo bem? Os holandeses, né, interessados então no domínio colonial americano, eles vão fundar um povoado, né, chamado de Nova Amsterdã, né, que depois, né, passou ao domínio inglês e depois, com o tempo, vai se transformar na cidade de Nova York, certo? Tanto os franceses quanto os holandeses, pessoal, eles também vão fundar, né, colônia nas Antilhas, certo? E na América do Sul, tudo bem? Ocuparam ainda, né, temporariamente, certo? Aqui na América Portuguesa, né, as regiões do Rio de Janeiro, de Pernambuco e Maranhão, tudo bem? Então, nós vamos ver, por exemplo, né, no Nordeste, né, qual que foi aí, né, a importância, né, houve essa invasão, né, e qual que foi a importância, né, como que a região vai se desenvolver, tudo bem? Então, ficamos por aqui, façam o que precisam fazer, dúvidas, mandem por e-mail. Até a próxima!